Boa noite a todos, então. Hoje, dia 22/6, a gente vai fazer a correção da prova oficial 2 e ela vai ficar gravada no sistema para todo mundo, ok? Eu vou apresentar aqui, então. Compartilhar a tela. Então, vamos lá, vamos corrigir a prova. Então, na nossa oficial 2, que foi realizado na semana passada, no dia 15, vamos corrigir questão por questão, ok? Então, aqui é a resolução do oficial 2. A primeira questão, analise as equações a seguir e assinale verdadeiro ou falso para cada uma das afirmativas. Em determinado ponto do diagrama da força cortante, o declive é igual à intensidade negativa da carga distribuída. Então, aqui é verdadeiro. Quando a gente coloca no diagrama, em um ponto, o esforço cortante, o declive, que seria o ângulo, é igual à intensidade negativa da carga distribuída, correto. Em um determinado ponto do aclive do diagrama de momento fletor, é igual ao esforço cortante. Errado, apenas a primeira opção é verdadeira. A mudança de força cortante entre dois pontos é igual à área negativa sobre a curva da carga distribuída entre dois pontos, verdadeiro. A mudança de momento fletor entre dois pontos é igual à área do diagrama de momento fletor entre esses dois pontos. É a mesma ideia da primeira e da segunda, né? Ou seja, aqui a gente está falando esforço cortante, momento fletor, esforço cortante, momento fletor. A gente tem duas respostas corretas e duas respostas erradas, certo? Então, as verdadeiras são em relação ao esforço cortante e não ao momento fletor. Segunda questão. A flambagem é considerada uma instabilidade elástica e, assim, a peça pode perder sua estabilidade sem que o material já tenha atingido a sua tensão de escoamento. Esse colapso ocorrerá sempre em torno do eixo de menor momento de inércia em sua seção transversal. A seguir foram feitas algumas afirmações sobre o efeito da flambagem. Então, primeiro, ocorre o equilíbrio estável quando a carga axial de compressão aplicada a uma estrutura é maior que a carga crítica. Então, se a minha carga aplicada é maior que a carga crítica, eu tenho instabilidade. Então, esse primeiro é falso. A flambagem acontece quando a peça sofre flexão transversalmente devido à compressão axial. Correto, é a definição de flambagem. No ponto de bifurcação, a mudança de equilíbrio estável para instável. Neste ponto é onde é calculada a carga crítica, correta definição exata de carga crítica. Uma coluna sujeita à carga crítica se encontra em equilíbrio estável. Se uma coluna sujeita à carga crítica não é equilíbrio estável, então é falso. Seria equilíbrio neutro. Ok? Então, verdadeira, 2 e 3, a gente fica com a letra A. Ok?
Então, eram duas questões, valendo 200 pontos, 400 pontos de questão teórica. Temos aqui 600 pontos de uma questão, e aí começam, né, as questões práticas. Então, para projetar uma viga adequadamente, é necessário determinar os esforços cortantes e momentos fletores. Para a viga, que na verdade aqui é um eixo, né, mas podemos seguir aqui com a ideia, né, de uma viga, para a viga da figura abaixo, determine o valor máximo de momento fletor. Utilize em anexo utilize a tabela em anexo para o valor C. O valor C lá na tabela em anexo valia 600 milímetros, tá? E a gente tinha 4 valores: 600, 700, 750, 900, 600, 750, 900 e 1.200. E para algumas questões a gente tinha que utilizar uma tabela para que a gente tenha valores diferentes. Então, se aqui eu tenho 600 com 200, então vamos lá. 600 com 200, 800 com 200, 1.000, então temos 1 metro. 400 newtons a 200 milímetros do ponto A, 800 newtons a 200 milímetros do ponto B. Então, se eu fizer o somatório das forças em Y, RA mais RB dá 1.200 newtons. Se eu fizer o somatório dos momentos em A igual a 0, vai dar menos 400 vezes 0,2, porque esse 400 vai estar no sentido horário. Menos 800 vezes 0,8, porque a distância é 0,6, mais 0,2, 0,8, sentido anti-horário, horário negativo, mais RB, distância total 1 metro, 0,2 mais 0,6, 0,8, 0,8 mais 0,2, 1 metro. Fazendo essa continha aqui, o RB vai dar 720 newtons. Então, se RA mais RB é 1.200 newtons, e o RB é 720, eu coloco, volto aqui nessa questão, RA é igual a 1.200, menos RB, que é 720, e acho 480 newtons. Bom, ele está pedindo o máximo momento fletor, então a gente pode fazer por seções, tá? Então eu fiz uma seção aqui, uma seção que vai de 0 metros a 0,2 metros, e aí eu fiz o somatório dos momentos. Então, momento em B está anti-horário, é positivo, e aqui a única força que eu tenho aplicando é RA vezes X, tá? Horário é negativo, então MB de X é igual a RA de X. O RA a gente calculou era 480, 480 no apoio, o X é igual a 0, 480 vezes 0 é 0, e em 0,2, que é onde tem a carga de 400 newtons, é 480 vezes 0,2, 96 newton-metros. Então, eu tenho, se eu fosse fazer aqui um diagrama de momento fletor, ele começa em 0 e vai, ele começa em 0 e vai até 96. Aqui embaixo eu estou falando que é positivo. Depois, vou fazer o momento aqui na carga de 800, estou chamando de seção B também, mas poderia chamar de seção C, seção D. E agora a minha seção vai de 0,2 a 0,8, então é como se eu estivesse enxergando deste ponto até este ponto, ok? E aí, o somatório dos momentos em B vai dar MB menos, aqui eu tenho menos RA vezes X, porque está horário, e aqui eu tenho o 400 mais 400, que multiplica X menos 0,2. MB de X, só passei para o outro lado, menos RA vai mais RA, vezes X, mais 400 vai menos 400, X menos 0,2.
No ponto 0,8, olha só, se a gente fizesse no ponto 0,2, o que ia acontecer? 0,2 menos 0,2 corta, ia dar 0, ia dar o 96 que a gente já tinha encontrado. Aí aqui vai dar 480, que é o RA, vezes 0,8 menos 400, vezes 0,8 menos 0,2, 144 newtons. Então, se a gente continuasse fazendo aquele diagrama do momento fletor, a gente teria aqui até 96 e depois aqui até 144 e depois ele volta para zero. Então, esse seria aqui o nosso diagrama de fletor, momento fletor, e o nosso momento fletor máximo valeria 144 newton-metros. Seria a resposta que a gente estava buscando para esse exercício, ok? Questão 4. Para projetar uma viga adequadamente, é necessário determinar a tensão normal de flexão realizada em uma estrutura de uma viga. Para a figura abaixo, considere a carga que foi dada em uma tabela com a letra D. A gente teve 4 valores de D. Calcule a tensão máxima de flexão em megapascal. E para cada final de matrícula, a gente tinha um D para alguns, né, para algumas condições. E aqui uma seção transversal simples, né, retangular simples, base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, primeiramente, eu fui lá na tabela, primeiro valor da tabela, 10 kN por metro, com um comprimento de 2 metros. Então, quer dizer que eu tenho aqui um carregamento no meio de Q vezes X, que é a nossa formulinha, Q vezes X. Então, é 10. O comprimento total é 2, então eu tenho 20 quilonewtons. Então, RA mais RB dá 20 quilonewtons. Os dois estão distribuídos igualmente, então RA vai dar 10 quilonewtons, RB vai dar 10 quilonewtons. Já sei quanto vale RA, já sei quanto vale RB. O momento de inércia de uma superfície retangular, base vezes a altura ao cubo sobre 12, 0,1 vezes 0,2 ao cubo sobre 12, 6,67 vezes 10 a menos 5, ok? Bom, nós vamos precisar desse valor daqui a pouco. Então, se a gente fizer uma seção aqui no final do ponto B, e a minha seção vai ser de 0 a 2, eu tenho que o momento em B, que é positivo, o RA está no sentido horário é negativo, menos RA vezes x, lembrando que essa distância toda aqui vale x, mais, aqui ele está no sentido anti-horário, essa força Q vezes x, vezes, se tudo aqui é x, essa distância aqui é x dividido por 2. Então, MB de x é RA vezes x menos QX ao quadrado sobre 2. M de 1 metro, por que 1 metro? Porque vai ser o local onde a gente vai ter o maior momento fletor. Vai ser 10 vezes 1, que é 10, menos 10 vezes 1 ao quadrado sobre 2. 1 ao quadrado é 1, 10 dividido por 2 é 5. 10 menos 5, 5 quilonewtons vezes metro. E aí a gente pode colocar na fórmula. Tensão é momento vezes Y sobre I com a intensidade negativa. Então, é menos 5 kN vezes 10 kN-metro, então esse menos 5 vezes 10 a terceira, newton-metros. O nosso Y aqui está passando no meio, não é isso? Então, se tudo aqui é 0,2, o nosso Y vai valer 0,1. E o momento de inércia a gente calculou no slide passado, 6,67 vezes 10 a menos 5. Fazendo essa continha aí vai dar uma tensão de flexão de 7,5 megapascal. Se está negativo, é de compressão, ok? Questão 5. A gente tem uma coluna com perfil
com propriedades geométricas já dadas, então ele já foi dado a área e o momento de inércia, não precisa se preocupar em calcular. O comprimento da coluna dessa viga e ela está numa tabela, a gente vai fazer com um valor em metros, o modo de velocidade 210 gigapascal, determinar respectivamente qual é a carga crítica para a vinculação engastada livre e a vinculação engastada articulada. Bom, então aqui estão os dados, né? Momento de inércia, modo de elasticidade, comprimento da viga. Para engastada livre, nós temos que o nosso comprimento efetivo é 2 vezes LE. E para engastada articulada, o nosso comprimento efetivo é 0,7. Então, aqui basicamente é colocar e aplicar a fórmula da carga crítica. Π ao quadrado, 210 vezes 10 à nona, 82 centímetros a quarta, então vai ser 10 a menos 8, para passarmos para metros a quarta, dividido por 2 metros, vezes o 2, que é o fator do engastado livre, 106,22 kN. Engastado articulado, é a mesma coisa, só que no lugar do 2 entra o 0,7, e aí a gente tem 867,115 kN. Sexta questão. O elemento encontra-se biarticulado com um modo de elasticidade de 220 gigapascal e uma carga crítica F kN. Qual deverá ser o comprimento da estrutura, considerando as dimensões abaixo? Bom, gente, aqui a gente tem que tomar 2 cuidados, né? Então, eu dei o diâmetro é 90. Então, se o diâmetro é 90, o raio é 45, esse é o primeiro cuidado. E aqui eu dei que ele tem uma espessura de 25. Então, se ele tem uma espessura de 25, 25 em cima com 25 embaixo, eu tenho 50. 90 menos 50, vou até fazer aqui de vermelho, eu tenho 40 de diâmetro interno. Se o meu diâmetro interno é 40, o meu raio vai ser 20 milímetros. Momento de inércia π sobre 4, raio externo a quarta menos raio interno a quarta. Vou jogar na fórmula e vou achar o meu momento de inércia. A fórmula a gente acabou de utilizar na questão 5, só que agora eu tenho que isolar o meu comprimento. Π ao quadrado vezes 200 vezes 10 à nona, 220 vezes 10 à nona, que está errado. 220, já corrigi, vezes 10 à nona, vezes 3,95 vezes 10 a menos 6, dividido por 300 kN, 300 vezes 10 a terceira, a gente tem um comprimento mínimo de 4,73 metros, para que a gente não tenha um problema de flambagem, ok? Questão 7. A gente fez algumas vezes esse tipo de questão em sala. Determinar se haverá falha pelo método da teoria normal máxima e pelo método da teoria cisalhante máxima. Calcular o fator de segurança para cada teoria, uma vez que a tensão de escoamento é de G megapascal. O valor G a gente vai assumir ele aqui como um valor. Daqui a pouco eu falo o valor dele, mas a gente tinha 4 valores diferentes. Então, 70 positivo, 20 positivo, porque é tração, e está aqui embaixo é negativo, menos 50. Vou jogar na fórmula da tensão máxima e mínima, é a tensão de x mais a tensão de y dividido por 2, mais ou menos a raiz quadrada da tensão de x menos tensão de y sobre 2 ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento ao quadrado. Eu vou ter no final 100,09 de máximo e menos 10,9 de mínimo, ok?
E aí, o que a gente faz então? Então, para a teoria da tensão normal máxima, se a tensão de 1 for maior que a tensão de Y, ou se a tensão de 2 for maior que a tensão de Y, a gente assume que tem uma falha. Mas olha só, aqui deu 100, aqui deu menos 10,9 e a tensão de escoamento de um dos valores da tabela é 90. Então, 100 é maior do que 90. Se 100 é maior do que 90, quer dizer que a gente tem falha. Vale o coeficiente de segurança? Vale os 90 que eu tenho de escoamento, que foi dado, dividido pelo 100,9 que a gente calculou. Então, eu tenho um fator de segurança de 0,89. Para a teoria de Tresca, a gente tem que ir lá e calcular o módulo da tensão 1 menos a tensão 2, o módulo dessa subtração, tensão 1 menos tensão 2. 109 menos 10,9, eu vou ter 111,8. 111,8 é maior do que 90. Então, de novo, ele falha. E aí, 90 dividido por 111,8 dá 0,84. Então, ele falha, vamos dizer assim, de uma forma maior até do que pela tensão normal máxima, mas ele falha pelos dois critérios. Ok? Por último, pensando aqui que a gente tem um material frágil, ferro fundido, com a tensão de ruptura de 150, ruptura de tração, e a tensão de ruptura na compressão de 290. Calcule pelo método Coulomb-Moore, que a gente viu nas últimas aulas, se o material falha ou não. Olha só, aqui a gente tem tensão Y de compressão de 80, tração em X de 120 e tensão de cisalhamento de 50 MPa. Tensão de flexão em X, 120, tração 80, compressão 50. Estamos no lado positivo aqui do cisalhamento. Vamos fazer a conta e vamos chegar que a tensão máxima é 131,8 e a tensão mínima é menos 91,8. Fazendo a continha aqui, ó, 120 menos 80 sobre 2, vai dar 20 mais ou menos 111,80, que é o resultado dessa raiz quadrada. Ok? E aí eu vou lá e coloco na fórmula 131,8. Opa! 131,8 menos 91,8. Cuidado com esse menos, porque menos com menos vai somar. 150 e 290 foi dado no slide anterior. 150 tensão última de tração, 290 tensão última de compressão. Nosso resultado, então, dá 1,19. Isso quer dizer que o material falha, ok? Então, nesse caso, o nosso material iria falhar. Bom, gente, o que eu queria passar era essa correção na prova. Esse material ele vai ficar gravado no AVA. Só para lembrar que quem for ver esse material, a gente tem a segunda chamada no dia 25, que é na quinta-feira, e o exame final no dia 30, que é na próxima 30 na terça, né? Terça-feira, ok? Estava olhando ali no calendário.